Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma comunicação que está na Revista Espírita, ano 3, revista de 1860, com um espírito que gostava de comer. Peraí, um espírito que gostava de comer? Como assim? Pois é, esse espírito, chamado de espírito gastrônomo, apareceu lá na Sociedade Espírita Parisiense para conversar com Kardec e seus companheiros. E ele respondeu algumas perguntas bem curiosas. Então, para você ficar conhecendo essa comunicação e entender como assim um espírito gastrônomo, continua assistindo o vídeo, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, numa reunião particular da Sociedade Espírita Parisiense, apareceu um espírito chamado Baltazar, que através de batidas se comunicou. Ele disse a seguinte frase: "Gosto da boa mesa e das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor." E aí Kardec viu essa frase e concluiu que dela poderia vir um estudo sério e interessante, do qual poderia ser tirado alguns ensinamentos sobre as sensações e faculdades de certos espíritos. Kardec diz assim na página 488. Ao nosso ver, era um interessante assunto de observação que se apresentava por si, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. E aqui embaixo Kardec fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim: certas pessoas creem que só se pode aprender com o espírito dos grandes homens. É um erro. E aí mais para baixo ele fala assim: é vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Bom, então eles convocam esse espírito e ele chega lá dizendo o seguinte: meus amigos, eis-me aqui ante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. E aí os participantes lá da reunião disseram o seguinte: a mesa está vazia, é verdade. Mas do que te serviria se a mesa estivesse cheia de alimentos? Aí o espírito responde: sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. E aí Kardec faz uma observação aqui, dizendo que essa resposta do espírito encerra todo o ensinamento. A gente sabe, né, que os espíritos podem sentir cheiros, percebem sons, percebem algumas sensações, mas eles não podem comer. E não podendo comer, ele saboreia aquele alimento pelo olfato, como em vida ele fazia com o paladar. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: há na verdade mais desejo do que realidade, né? Porque na realidade o espírito ele não pode comer, não tem como ele comer. E aí os participantes ali da sociedade falam o seguinte: olha, fale muito seriamente, porque nosso propósito aqui não é brincar, mas é um propósito de nos instruir. Então, por favor, responde as nossas perguntas com seriedade. Se for necessário, pede que um espírito superior te auxilie a responder essas perguntas. E aí eles perguntam para ele: tendes um corpo fluídico? Nós sabemos. Mas me diz se neste corpo fluídico há um estômago. Aí o espírito respondeu: estômago fluídico também, no qual só os aromas podem passar. E aí perguntaram para ele: mas quando você vê um prato assim apetitoso, você sente vontade de comer? Ah, comer não posso mais. Para mim essas iguarias são que representam as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta. Pois bem, fico contente também. E aí perguntam para ele se ele sente prazer vendo as pessoas comer. E aí ele fala sim, que sim, quando ele está perto. E aí pergunta: você sente necessidade de comer e beber? Note que nós estamos perguntando necessidade, não desejo. Aí ele fala: necessidade não, mas desejo sim. E esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que você aspira? É para você como se você realmente tivesse comido? E aí o espírito fala assim: é como se você perguntasse se a visão de um objeto que você deseja ardentemente substitui o objeto. Pareceria, conforme isso, que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Suplício bem maior do que imaginais, mas eu procuro atordoar-me criando-me a ilusão. Vosso estado nos parece bastante material.
Você dorme algumas vezes? Não, adoro caminhar sem destino por toda parte. O tempo vos parece longo? Por vezes te aborrece? Não, percorro as feiras, os mercados, vou ver a chegada da pescaria, com que me ocupo bastante. Gente, esse espírito tá bem à toa, tá não? O que você fazia quando estava na terra? Aí tem uma nota escrita assim, alguém diz, provavelmente ele era cozinheiro. E aí ele responde, eu era apreciador da boa mesa, não glutão. Advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo, meus pais eram financista. Aí tem uma nota aqui embaixo falando que no antigo regime, financista eram aquelas pessoas que tinham o direito de cobrar impostos mediante o pagamento de certa quantia ao tesouro francês. E aí ele responde aquele comentário que alguém fez ali na hora da reunião, ele falou assim, bem vês que eu não era cozinheiro, jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Aí eu confesso que eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, e talvez eu fiquei pensando, talvez tenha sido uma resposta para aquela pessoa exatamente que falou aquilo, né? Vai ver a pessoa não comia bem e nem bebia bem, não sei. E aí perguntou pra ele, há muito tempo que você morreu? Ele falou assim, tem cerca de 30 anos, eu morri com 80 anos de idade. Você vê outros espíritos mais felizes que você? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isso, meus pensamentos continuam vinculados à terra. Compreendeis as causas que os tornam os mais felizes que você? Não as estimo ainda como aquele que, desconhecendo um prato requintado, não sabe apreciar. Talvez um dia chegue a compreender. Adeus, vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Bom, Kardec deixa uma nota aqui no final dessa comunicação falando que esse espírito é um espírito muito singular, que ele faz parte de uma classe de espíritos onde está grande parte da humanidade, né, que são espíritos que vieram na Terra e não se elevaram, não evoluíram em coisa alguma, que ele só tem ali de menos o corpo material, o resto ele é igual uma pessoa encarnada, ele vive como se fosse um encarnado. Ele fala também que esse espírito não é um espírito mau, né? Ele provavelmente não é infeliz, ele é até feliz do seu jeito ali, né, a seu modo. E aí ele termina dizendo assim, mas sabe Deus o que o espera numa nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa comunicação? Eu achei super interessante, eu vi a referência dessa comunicação na revista O Reformador, né? Uma revista produzida pela FEB. E aí eu fui ler aqui na revista, né, a comunicação inteira e eu achei super interessante, quis trazer aqui para vocês. Eu acho que é uma comunicação que nos faz refletir bastante sobre os nossos hábitos, né, o que a gente tem se apegado, se nós temos pensado, trabalhado em coisas além do nosso trabalho, da nossa vida corrida, da nossa vida material, né, se nós temos feito um trabalho para o nosso espírito, se temos feito algo assim além da matéria, ou a gente vai ser só mais um espírito que se encaixou aí nessa categoria que Kardec fala que está a maior parte da humanidade, né? Que são espíritos que passam por aqui e não fazem nada assim para sua própria elevação. Só vivem a vida e não se elevam. Então, esse é um artigo que faz a gente pensar nisso, né? Nos nossos hábitos, pensamentos e o que nós temos feito da nossa encarnação. O que você achou desse Café com Leitura Espírita de hoje? Te fez pensar em alguma coisa? Se sim, comenta aqui embaixo nos comentários pra gente ir conversando sobre essa comunicação. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.